Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Bill Bahia. Eu sou o Bill Bahia, o seu YouTube favorito. Família, já tá chegando no final do Campeonato Brasileiro aí, né? Do Brasileirão. Tá chegando no final. Falta apenas aí 8 jogos. Para alguns times ainda falta 9 aí, mas em breve vai estar todo mundo, né, com as partidas aí por igual. E muita coisa ainda vai acontecer, tem que acontecer, muita coisa ainda tem que ser decidida, né? Exemplo, zona de rebaixamento, Libertadores, campeão brasileiro, tudo tá em aberto, né? Poucos times aí já tem sua vida já feita ali, né? Vamos tirar ali Sport e Juventude, que são duas equipes aí que já estão aí com a sua vida no Campeonato Brasileiro já determinada aí, que é o rebaixamento para a Série B, né? Do Fortaleza em diante, todo mundo briga por alguma coisa, pode ser Sul-Americana, brasileiro, campeão brasileiro, rebaixamento, Libertadores, G4, G6, todo mundo ainda briga por alguma coisa. E o Paulinho aí, né, do plantão do Paulinho, fez aí uma projeção para saber, né, como vai terminar o Campeonato Brasileiro se seguir a projeção que está acontecendo, né? Como vai terminar esse Campeonato Brasileiro do último até o campeão. Eu achei bastante interessante, né? Vou trazer aqui para você, era para ter trazido antes, mas acabei ficando sem tempo, um pouco sem tempo. Mas vou trazer para vocês aqui, pasme, na projeção até o final, o Sport ainda é o último. Rapaz, o Sport passou o campo quase, acho que só na primeira rodada que eu acho que o Sport não foi o último. Mas do restante, o Sport foi o último em todas as rodadas, rapaz. E vamos ver a projeção do Paulinho antes. Deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força ao seu parceiro aqui, Bill Bahia. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Alô, alô, galera, aquele abraço. Nosso papo agora é Brasileirão. E lá vem o Paulinho com as suas projeções. Vocês vão lembrar que há 2 dias eu fiz uma projeção aqui, colocando em cima da pontuação atual de cada equipe, das 20 equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, coloquei em cima da pontuação atual a projeção de pontos dos últimos 8 jogos, de quem ainda tem 8 jogos por fazer, e de 9 jogos para quem ainda tem 9 jogos por fazer no Brasileiro. Aí o pessoal colocou para mim, Paulinho, mas por que não faz então projetando pelo percentual do segundo turno? Ok, então, seu pedido é uma ordem. Nesse vídeo aqui, vou colocar em cima da pontuação de momento, lembrando que nesta quarta-feira, em jogo atrasado do primeiro turno, no Maracanã com gol do René, o Fluminense venceu o Ceará por 1-0. Já está a classificação atualizada, inclusive, com a vitória do Fluminense. Então, esta é a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. G4, com o Palmeiras líder, 62, Flamengo 61, Cruzeiro 57 e Mirassol 55. O Bahia é o quinto, 49. E o Fluminense ultrapassou o Botafogo pelo número de vitórias. Os dois têm 47 pontos, o Flu com 14 vitórias contra 13 do Botafogo. Então, nesse momento, Bahia e Fluminense estariam indo para as fases preliminares da próxima edição da Copa Libertadores da América. Botafogo 47, Vasco 42, São Paulo 41, Corinthians e Grêmio 39 e o Bragantino com 36 estariam indo para a Copa Sul-Americana. O Galo também tem 36, mas com uma vitória a menos que o Bragantino. O Braga tem 10 vitórias contra 9 do Galo. Então o Galo hoje fora da Copa Sul-Americana do ano que vem. O Galo está na final da Sul-Americana, né? Galo que realmente aí conquistou uma grande vitória nesta terça-feira à noite em casa e está na finalíssima da Copa Sul-Americana. Se o Galo for campeão da Sul-Americana, no ano que vem você vai disputar a Libertadores. Mas vamos lá. Então, Galo no 13º, 36, Ceará e Inter 35, Santos 32 fora, esses times fora do Z4. Na zona de rebaixamento, Vitória 31, Fortaleza 27, Juventude 26, Sport 17. Por que estão marcados aqui alguns times? Porque na próxima rodada do fim de semana, Palmeiras ou Flamengo, um dos dois vai fechar a rodada como líder. Bahia, Fluminense e Botafogo. 2 dos 3 vão fechar a próxima rodada no G6. Santos ou Vitória, um dos dois fecha a próxima rodada na zona de rebaixamento. Mas o vídeo não é esse, o vídeo é projeção geral aqui. O que eu fiz? Atendendo o pedido de vocês aí, eu vou colocar aí em cima desta classificação atual, pelo percentual de momento do segundo turno, a pontuação que cada equipe deve fazer a partir de agora, repito, pelo percentual que tem no segundo turno do Campeonato Brasileiro,
Vou colocar então em cima desta pontuação aqui, a pontuação de projeção. Vamos ver aí quem vai ser o campeão brasileiro, quem vai terminar no G4, quem vai terminar no G6 e quem vai ser rebaixado. Ok? Deixa eu mostrar aqui então a classificação do segundo turno, após 11 rodadas. O Palmeiras é líder do segundo turno, 23. Olha o Vasco, que subiu o Vasco no segundo turno, 23 pontos. Mirassol também tem 23, Flamengo tem 21, fechando o G4 no segundo turno. Fluminense e Cruzeiro com 20 no G6. Que onda, né, velho? Até a projeção no segundo turno, o Sport tá em último, velho. O Vitória escapou ali para 12º, Fortaleza 14º, mas o Sport continua em último. Isso é inédito. Grêmio cresceu bastante no segundo turno, é 7º colocado, 18 pontos. Aí tem Corinthians 17, Bahia 16, Botafogo 16. Aí vem São Paulo, Vitória e Ceará com 13 pontos, Fortaleza 12. Aí tem Inter e Santos com 11 pontos, Juventude, Atlético Mineiro e Bragantino com 9 e o Sport com 8. Já tá ficando de rotina já o ano do Bahia, o Bahia cair de rendimento no segundo turno, né? Olha o quanto de rendimento o Bahia caiu nesse segundo turno. Classificação do segundo turno. O que eu fiz? Pelo percentual de momento, até agora no segundo turno, faltando no segundo turno aqui, obviamente, né? No segundo turno, faltando 8 partidas para essa turma aqui, eu fiz a projeção a partir do percentual do segundo turno. Então vamos lá. Campeão seria o Palmeiras, que tem no segundo turno 69,7% de aproveitamento, tem mais 9 jogos para fazer. Com esse aproveitamento faria mais 17 pontos, tem 62, chegaria a 79, seria campeão brasileiro. Flamengo, no retorno, 63,6%, mais 9 jogos. Nesses 9 jogos faria 15 pontos, tem 61, agora chegaria a 76, segundo colocado. Mirassol, terminaria em terceiro lugar o brasileiro. 69,7 no segundo turno, mais 8 jogos, faria mais 17 pontos, chegaria a 72, assim como o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro no segundo turno está atrás do Mirassol. Então, pela campanha do segundo turno, o Mirassol ficaria com a terceira posição. Os dois com 72 pontos, mas o Mirassol em terceiro lugar. O Fluminense terminaria em quinto lugar, tem no retorno 60,6% de aproveitamento, tem mais 8 jogos para fazer, ganharia nesses 8 jogos mais 15 pontos, chegaria a 62. Seria então o quinto colocado. E o G6 estaria fechado com o Bahia, que tem no retorno 48,5% de aproveitamento, mais 8 jogos para fazer, faria com esse aproveitamento até o final mais 12 pontos, chegaria a 61. Então teríamos Palmeiras, Flamengo... Vê que nem a projeção acredita na gente fora de casa, né? Até a projeção ela indica que o Bahia vai fazer 12 pontos nesses últimos 8 jogos. É os 4 jogos de dentro de casa. Nem a projeção acredita no Bahia mais fora de casa, velho. É incrível isso, velho. Flamengo, Mirassol, Cruzeiro, Fluminense e Bahia fechando o G6 Obrigado. Com a projeção do percentual de momento do segundo turno. Pontuação do segundo turno na projeção aplicada na pontuação geral. Beleza? O sétimo terminaria em sétimo lugar o Vasco da Gama, que tem no segundo turno 69,7% de aproveitamento, mais 8 jogos para fazer, faria 17 pontos, chegaria a 59. Botafogo, 48,5% do segundo turno, mais 8 jogos, faria mais 12 pontos, chegaria a 59. Pela campanha do segundo turno, o Vasco chegaria à frente no final do campeonato, à frente do Botafogo. Grêmio chegaria em nono lugar. Tem 54,5% de aproveitamento no segundo turno, mais 8 jogos para fazer, faria mais 13 pontos, chegaria aos 52 do total. Corinthians terminaria em décimo lugar, com 51% no segundo turno, mais 8 jogos para disputar. Nos 8 jogos faria 12 pontos, chegaria a 51, portanto, na décima posição. Deixa eu virar a página. Da 11ª posição até o 20º lugar. Deixa eu começar aqui com a turma do rebaixamento. Pela projeção do segundo turno, o Vitória escaparia do rebaixamento, cairia o Santos. O Vitória tem, no segundo turno, 39,4% de aproveitamento. O Santos, 33,3%. O Santos tem mais 9 jogos pela frente a disputar. Tem jogo atrasado contra o Palmeiras. E o Vitória mais 8. O Vitória faria mais 9 pontos e o Santos mais 8 pontos. Os dois chegariam ao final com 40 pontos. Pela campanha no retorno, o Vitória escaparia com a mesma pontuação do Santos, que cairia para a Série B da próxima temporada. Fortaleza terminaria em 18º, portanto rebaixado. Tem no segundo turno 36,4% de aproveitamento, mais 9 jogos para fazer. Tem jogo atrasado contra o Galo lá em BH.
faria mais 9 pontos, chegaria a 36, cairia. Juventude terminaria em 19º. Tem no retorno 27% de aproveitamento, mais 8 jogos para fazer, faria nos 8 jogos mais 7 pontos, chegaria a 33, rebaixamento para o Juventude. Assim como para o Sport, que tem no retorno 24% de aproveitamento, 24,2%, mais 9 jogos para fazer, tem jogo atrasado contra o Flamengo, na Ilha, faria mais 6 pontos desses 9 jogos, chegaria a 23, estaria rebaixado. Então, pela campanha dos times da projeção do segundo turno, cairiam Santos, Fortaleza, Juventude e Sport. São Paulo seria o 11º. No retorno, São Paulo e Ceará têm 39,4% de aproveitamento. Os dois com mais 8 jogos para fazer. Fariam nos 8 jogos, mais 9 pontos. São Paulo tem 41, mais 9, 50. Seria o 11º. Ceará tem 35, mais 9 pontos, 44. Terminaria em 12º. O Inter fecharia o campeonato em 13º. Tem no retorno 33% de aproveitamento, mais 8 jogos para fazer. Faria com esse aproveitamento mais 8 pontos até o final da competição. Tem 35, chegaria a 43. O Atlético Mineiro ficaria em 14º lugar. No retorno, o Galo tem 27% de aproveitamento, mais 9 jogos para fazer. Tem jogo atrasado em casa contra o Fortaleza, ainda sem data marcada. Faria 7 pontos nesses 9 jogos, pela campanha do segundo turno, o Galo chegaria a 43. Bragantino, 15º lugar no geral, no final. Lembrando, pessoal, estou aplicando aqui o percentual de campanha do retorno, em cima da pontuação atual de cada time. Bragantino no retorno, mesma campanha do Galo, 27% de aproveitamento, mais 8 jogos para fazer, faria 7 pontos nessas últimas 8 partidas, chegaria a 43. Também escaparia do rebaixamento. Então, assim como o Vitória, confirmando, 16º colocado, terminaria o Vitória na classificação geral, tem no retorno 39% de aproveitamento, mais 8 jogos para fazer, faria mais 9 pontos nesses 8 jogos, chegaria a 40 pontos, assim como o Santos, mas pela campanha no retorno, que é melhor que a do Santos, o Vitória escaparia do rebaixamento. Galera, isso aí é a projeção final, né? Eu acredito aí que alguns pode dar certo, né? Pela projeção e pela estatística também, a gente que acompanha futebol, a gente sabe, um exemplo, Bahia. Hoje eu sou Bahia, mas eu não boto o Bahia ganhando fora de casa de ninguém. Porque o Bahia não é nem que o Bahia não ganhe, é que o Bahia não joga fora de casa, o Bahia não joga bem fora de casa. Então eu acredito que o Bahia vai ganhar as 4 dentro de casa, vai fazer 12 pontos como a projeção, até a projeção tá falando isso, né? E se conseguir 3 aí no fora de casa, 3 pontos aí é para agradecer a Deus, porque não deixa aí esperança de que vai ganhar fora de casa aí essa equipe de Rogério Ceni, não, infelizmente. Não é nem pelos últimos jogos, é o último ano, né? No último ano aí, nesse ano aqui, o Bahia tá desse jeito. Vitória, eu acho que pode ser que faça 40 pontos, só que eu não acredito que o Santos vai ficar só com 40 pontos, né? Você vê o jogo do Santos, o Santos joga bem, cara. Contra o Vitória, o Santos jogou bem, né? O atacante perdeu um gol sozinho com o goleiro, tomou um gol porque o goleiro foi mamão, fazer um negócio daquele besta. Contra o Botafogo, o Santos jogou muito bem, né? Jogou muito bem. Eu acho que o Ceará vai entrar nessa disputa aí, porque o Ceará caiu muito o rendimento do Ceará, tá ligado? O Ceará abaixou muito o futebol do Ceará. Ontem, contra o Fluminense, o Ceará foi horrível, véio, jogando bola. Não jogou bem ontem, né? Então, já tem 4 jogos que não ganha. Vai pegar de novo o Fluminense no Ceará, é capaz de perder de novo. E eu acho que o Ceará vai entrar nessa disputa aí junto com o Bragantino. É outro time também que não vem jogando bem, o Red Bull. Então, eu acho que Ceará, Bragantino, Vitória e o próprio Santos, né? Mas eu acho que o Santos vai sair desse bolo, vai ficar brigando até o final ali para não cair. E eu acho que 40 pontos vai ser rebaixado esse ano. Eu acho que vai escapar aí com 44, 43. Eu acho que 40 pontos vai ser rebaixado. Mas vamos ver aí como é que vai terminar. O interessante é que o Sport continue último, né, rapaz? Rapaz, que situação, que papelão foi o Sport em 2025 no Campeonato Brasileiro. Eu espero que em 2027, se o Sport voltar para a Série A aí, que volte com outra mentalidade, porque foi papelão, velho. Eu não sei, mas eu acredito que foi a pior campanha de um nordestino na Série A aí. Dos grandes, pelo menos, né? Mas é isso aí, galera. Isso aí é a projeção final. Deixa aqui o que você concorda e o que você discorda. O que é que você acha que vai terminar esse G6, G4 e Z4, né? Já deixa o like para seguir o canal, para dar aquela força ao seu parceiro Bim Bahia. E até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.